Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. E nesta quinta-feira da terceira semana da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Hoje, a Igreja celebra a memória de duas grandes mártires, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Ambas são mencionadas no cânon romano, que é a primeira oração eucarística. Ao falar de Santas Perpétua e Felicidade, nós lembramos que a nossa Santa Igreja Católica, ela tem um passado glorioso. Essas duas mulheres foram martirizadas em Cartago, a mesma região onde viveu o grande São Cipriano, e ficava na África, esse lugar chamado Cartago. Perpétua era de uma família nobre, ela tinha se casado recentemente e tinha um filho pequeno. Ela viveu ali por volta do terceiro século. Felicidade era de uma família mais humilde e estava grávida de apenas 8 meses. Então foi perpetrada uma grande perseguição contra os cristãos. O imperador era Geta, o imperador romano era Geta, e um juiz chamado Hilariano chamou não só essas duas irmãs, mas também outros que seriam martirizados, chamou-os para serem submetidos a um julgamento. Quando o pai de Perpétua ficou sabendo que ela estava presa, com o risco de ser morta, ele então foi à prisão e implorou para Perpétua queimar incenso aos deuses, porque era isso que pediam para os cristãos, abjurarem da sua fé e reconhecerem as divindades pagãs, adorarem as divindades pagãs. E isso era inadmissível para alguém que tinha conhecido Cristo. O pai de Perpétua apelou para o emocional, pedindo que Perpétua lembrasse do filho pequeno que tinha, dos seus irmãos, do seu pai que estava de cabelos brancos, que se recordasse da sua mãe, do seu esposo. E Perpétua disse que não retrocederia, que ela se manteria firme, que ela relativizava a própria vida, mas ela não podia renegar Cristo. Um grande exemplo. Ao seu lado, então, aparece Felicidade. Felicidade estava grávida. Ambas, então, foram condenadas a enfrentarem uma vaca braba. Foram colocadas, então, numa arena. A lei mandava que elas deveriam ficar nuas, mas para não penalizarem tanto elas, permitiram que elas se cobrissem com alguns retalhos de panos. Quando Perpétua, por exemplo, foi atingida pela vaca braba, aquele pano que cobria o seu corpo caiu e ela preocupou-se não em correr, mas em pegar o pano para cobrir o próprio corpo. Perpétua estava mais preocupada com a virtude do que com o martírio. Perpétua e Felicidade escaparam da ferocidade daquele animal. Então a lei mandava que elas deveriam ser levadas para um lugar à parte e ali serem
mortas ou por estrangulamento ou então a golpes de facas. Tudo por causa de Cristo. Mas a multidão que estava na arena, com sede de sangue, pediu que as duas, Perpétua e Felicidade, fossem mortas no centro da arena. Perpétua, ao ouvir isso, segurou na mão de Felicidade, se dirigiram então para o centro da arena, onde foram mortas com requintes de crueldades, a golpe de facas. Meus irmãos, essa história mostra a heroicidade dos nossos antepassados que creram. A igreja nunca deixará de ser perseguida. Com efeito, há forças não só visíveis, mas sobretudo invisíveis que conspiram contra a Santa Igreja. Eu não posso dizer que perseguições nesta modalidade que foram sofridas por Santas Perpétua e Felicidade cessaram. Não, não cessaram. Elas continuam a acontecer em países do Oriente Médio, em tantas outras nações. Aqui no Brasil não acontece mais esse tipo de perseguição, mas a igreja, os cristãos, são também perseguidos de uma outra maneira. São provocados na cultura, na ideia. Vejam quantos costumes deploráveis, imorais, depravados, que querem implantar no nosso país e em tantos outros países que se consideram cristãos, se já não implantaram esses costumes pagãos. E nós não podemos ficar indiferentes diante de uma situação dessa, de um mundo que está em decadência moral e espiritual. No Evangelho desta quinta-feira, Jesus fala que ele mesmo está em luta contra Belzebu, o príncipe dos demônios, e que Belzebu se une aos outros demônios para perderem os filhos de Deus. Eles estão bem unidos nesta perseguição contra os filhos de Deus. Então, Cristo não tem pacto com Satanás. A sua igreja, que é o seu corpo místico, também não tem pacto com o demônio. Por isso que a igreja sempre será perseguida. Este mundo, como disse o diabo a Jesus na tentação do deserto, tudo isso me pertence, mas não é o mundo em si que pertence ao diabo, mas são os costumes imorais que o homem deplorou aqui, que o homem implantou aqui neste mundo. É do diabo os poderes tirânicos. Tudo aquilo que perdeu a essência evangélica foi dominado por um espírito diabólico, e o diabo diz que tudo isso é dele. O mundo é de Cristo, por isso ele veio a este mundo. Mas essas estruturas de pecado realmente estão a serviço de Satanás. Por isso que a igreja é odiada neste mundo. É por isso que a igreja é perseguida. Como dizia São Paulo, os nossos inimigos não são de ordem carnal, mas espiritual. Mas eles se manifestam em estruturas deste mundo, em pessoas. Que o Senhor então nos conceda nesta quaresma esse mesmo espírito de fé, de coragem, que foi dado às Santas Perpétua e Felicidade. Que elas intercedam por nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.